Também existe a possibilidade da extinção do contrato de trabalho pelo decurso do prazo nos contratos determinado. Ou seja, aqueles contratos que já nasceram com prazo de validade, tendo já a data correta da saída, limitado a 2 anos. É possível? Sim, é possível a extinção pelo próprio decurso do prazo. Transcorreu-se o prazo ali determinado e ali houve o fim dessa relação. Nesse caso, o empregado terá direito às férias proporcionais, ao 13º, bem como o levantamento do FGTS. Mas também existe a possibilidade de ter até mesmo a extinção do contrato de trabalho por iniciativa de terceiros. E o que quer dizer isso? Nós temos duas grandes situações. A situação primeira, dentro da extinção do contrato de trabalho por iniciativa de terceiros, se dá pelo aquilo que a literatura jurídica chama de fato do príncipe. Esse fato do príncipe quer dizer atos que estão alheios à vontade do empregador. Ato que ultrapassa a vontade daquela empresa. Atos que vão além da vontade daqueles que estão na gestão do negócio. Isso é muito comum nos casos de desapropriação das propriedades. Ao acontecer isso, quem fará o pagamento das verbas trabalhistas é quem? É o próprio ente público, porque houve um ato administrativo. Nesse caso, o poder público, seja ele federal, ou até mesmo estadual, ou no Distrito Federal, ou até no próprio município, que fará o quê? O pagamento dessas verbas. E isso está previsto aonde? Lá no artigo 486 da CLT. De acordo com a doutrina, de acordo com a literatura jurídica e até mesmo entendimento de alguns dos tribunais, não se aplica nesse caso do fato príncipe os casos de força maior. Nesses casos de força maior não são contemplados como a bem aponta Bezerra Leite. Porque nos casos de força maior compete ao próprio empregador fazer a rescisão. Por quê? Porque simplesmente não está, por mais que já força maior, não houve um ato administrativo que pudesse justificar a transferência do pagamento dessas verbas trabalhistas ao poder público. Mas também dentro dessa mesma sistemática, dentro da extinção do contrato por iniciativa de terceiros, existe a possibilidade do empregador ter ali a ingerência de um terceiro. Como assim? Por exemplo, imagine um contrato de trabalho de aprendizagem. Aquele contrato em que o menor de idade, que tem ali entre 14 a 18 anos, até 18 anos, ele faz um contrato de aprendiz com a empresa. E o representante desse menor comparece na empresa e fala o seguinte: eu quero colocar fim no contrato de trabalho desse meu menor, do qual eu estou assumindo aqui como meu representante. Nesse caso, é possível, por fim? Sim. Por quê? Lembre-se, o menor possui uma capacidade civil relativa. Logo, esse contrato que foi celebrado por esse terceiro, juntamente com esse menor, pode sofrer sim uma intervenção do representante legal e fazer o quê? A extinção desse contrato de trabalho. Mas também existe a possibilidade de o próprio juiz de direito, o juiz ali da vara da infância e da juventude,
fazer a intervenção nesse contrato de trabalho e fazer a extinção. Como se dá isso, professor? Imagine que o contrato de trabalho celebrado com o menor entre aqueles que possuem qualidade de 14 até antes de completar os 18 anos. Nesse caso, esse empregado está trabalhando em um local insalubre ou até mesmo perigoso, ou esse trabalho está trazendo algum tipo de prejuízo no rendimento escolar dessa criança, o juiz da vara e da infância e da juventude fará a sua intervenção e vai pedir com que essa empresa realoque esse empregado. Se não houver essa realocação, então o próprio juiz faz a extinção desse contrato de trabalho. Ok? Também, por fim, existe a situação das rescisões de contrato de trabalho de forma indireta. O que quer dizer isso? O empregado leva o seu caso ao juiz. O juiz, diante do contraditório, fará a extinção do contrato de trabalho. E quais são as hipóteses da extinção do contrato de trabalho por meio da rescisão indireta? Essas hipóteses estão estabelecidas no artigo 483 da CLT. Artigo 483 da CLT, do qual eu peço para que você leia, porque o texto por si só é claro e traz a elucidação dessas hipóteses. Com isso, a gente encerra esse assunto, lembrando que posteriormente nós retomaremos a discussão das demissões por justa causa, que merece uma reflexão um pouco maior. O meu abraço, votos de que possamos em breve estar na sala de aula, porque nesse momento em que estamos reclusos, simplesmente protegendo a nós mesmos e também a nossa família e aqueles que nós amamos desse Covid-19. Fica aqui o meu abraço e até breve.